Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar neste momento. Querido irmão e querida irmã, eu louvo ao Senhor, porque somente Deus pode transformar um coração. Somente Deus pode fazer, às vezes, de um homem insensível, de uma mulher insensível, transformá-los em homens de Deus, mulheres de Deus, e mães e pais, que têm a característica do Senhor Deus, que é um Deus, Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é disciplinador, Ele é um Deus que cuida daqueles que são seus. Amém? Você é filho, você é filha de Deus, e você foi chamado para viver como tal, como filho e filha de Deus. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia e bondade. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 8 de Marcos. É uma palavra que o Senhor me trouxe esta manhã. Marcos capítulo 8, versículo 14 em diante. Todos estão aí? Amém? Diz assim: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Nós vemos aqui um momento em que Jesus, anteriormente, ele havia pela segunda vez multiplicado pães e peixes para alimentar a multidão. E no meio do caminho, os fariseus interrompem Jesus, pedem um sinal do céu, e Jesus diz a eles: não lhes darei sinal algum. E Jesus vai com o barquinho, entra no barco com os seus discípulos. E ali, naquele momento, é quando acontece esta conversa entre Jesus e os seus discípulos. E o que o Senhor me chamou a atenção para compartilhar com vocês é que Jesus, ele dá uma advertência aos seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles tinham acabado de ver uma grande multiplicação de pães, e eles pensam que Jesus está falando que eles não tinham pão para oferecer, mas não. Jesus estava querendo dizer a eles para que eles não fossem contaminados pelo fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ora, o que vem a ser esse fermento, E eu pesquisando 3 pontos que ali na questão do fermento dos fariseus, O fermento de fariseus fala acerca do espírito de falsidade, da hipocrisia e de dogmas destrutivos, ou isso quer dizer ensinamentos errados que os fariseus, que eram religiosos naquele tempo, ensinavam e estavam contaminando as pessoas. E Jesus, ele adverte: cuidado, guardai-vos, porque havia possibilidade de que, chegando aonde eles iam, eles fossem contaminados pelo fermento dos fariseus. E Jesus fala também do fermento de Herodes, que diz que é acerca do mundanismo.
o mundanismo, o serviço em proveito de si próprio, porque ele só pensava em si mesmo, o fermento de Herodes, e aqueles que se associavam ou que tivessem o mesmo espírito que eles, que cuidavam somente dos seus próprios interesses. Não pensavam na multidão. Herodes era aquele que deveria governar ali, cuidar do povo, mas ele pensava somente em si mesmo. E Jesus, ele adverte: cuidado para que não vos contamineis. Irmãos, e se você parar para pensar, esses três aspectos, tanto do fermento dos fariseus quanto de Herodes, parece-se com o dia de hoje. E se você e eu não tomarmos cuidado, podemos nós também ficar dessa forma. E Jesus ali discorrendo com eles pensando que Jesus estava falando sobre pão, e Jesus não estava falando sobre o pão terreno, porque o pão, ele vem para alimentar. Mas Jesus falava de algo superior. Ele estava falando acerca daquilo pelo qual nós temos que nos afastar de ensinamentos errados. E Jesus, percebendo, lhes perguntou 3 coisas: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? E terceiro, tendes o coração endurecido? Sabe, e o Senhor naquele momento, ele começou a me falar que muitas vezes esta contaminação, a qual Jesus dizia aos seus discípulos para terem cuidado, é que muitas vezes, irmãos, se nós nos deixamos contaminar por esse tipo de ensinamentos, nós teremos o nosso coração endurecido, um coração cauterizado, um coração empedernido. Ele fala: tendes olhos e não vedes, tendes ouvido e não ouvis. Não vos lembrais que agora há pouco eu multipliquei o pão? Ao que Jesus fala para eles, ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda acerca daquilo que eu estou ensinando, estou falando? Jesus, ele começa a mostrar ali que os discípulos, mesmo estando com Jesus, caminhando com Jesus, ainda não tinham sacado o ensinamento de Jesus. Sabe, o nosso coração, deixa eu voltar um pouquinho. Quem aqui já fez exercício físico? Você sabe que se você vai envelhecendo e você não dá umas alongadas, você começa a ter a sua musculatura enrijecida, aí a perna não estica mais do jeito que deveria, o braço não se estende porque dói, não é verdade? Quando nós vamos envelhecendo, nós temos que nos exercitar, porque é vital para a saúde, para que você tenha uma boa saúde na sua velhice. E eu quero dizer para você, meu querido, que não é diferente na sua caminhada cristã. O seu coração também é um músculo, não somente o seu coração físico, mas o coração que Jesus um dia lá atrás, porque a palavra de Deus diz que tirarei o coração de carne e colocarei neles um coração, tirarei o coração de pedra e colocarei neles um coração de carne. Um dia Jesus trocou o seu coração de pedra e te deu um coração de carne. Só que você, como cristão, como servo de Deus, você precisa entender: você não pode deixar o seu coração se endurecer, porque muitas vezes nós deixamos de exercitar não esse coração, mas o coração que Deus nos deu, deixamos de exercitá-lo, deixamos de amar, deixamos de perdoar, a mão não se estende mais, fica como que atrofiada, não consegue mais abençoar, não consegue mais dar um toque de perdão e de misericórdia. E o Senhor,
Quando vier, Ele vai procurar isso em você e em mim, querido. A marca de Jesus, a marca deste amor. Esse amor que transforma o coração de um pai, de uma mãe, e que lhe mostra realmente o que é a paternidade de Deus. Que a paternidade de Deus não lança fora. Você conseguiria, por mais vil que fosse o teu filho, você conseguiria virar o rosto para o seu filho, para a sua filha. Deus não vira o rosto para você. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de perdão. Deus é aquele que mesmo que você corra para longe dele, Ele é um Pai de misericórdia. Até o último momento Ele vai correr atrás de você. Você pode correr de longe de Deus, até no momento ali da morte. Uma pessoa desviada, ela vai ser confrontada. Volta, filho meu. Volta, filho meu. Deus, sabe, nós precisamos pedir para Jesus: Jesus, não deixe meu coração endurecer a um ponto que eu não entenda mais o que o Senhor está querendo falar comigo, ou o que o Senhor quer fazer através de mim. Porque às vezes o meu coração, eu sou humana, você é humano, o nosso coração tem uma tendência de se endurecer, e nós não conseguimos fazer aquilo que Jesus pede. Sabe, lá em Ezequiel, eu quero ler esse versículo com você. Ezequiel 36, 25 ao 26 diz: então aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e darei um coração de carne. Foi o que Jesus fez por ti e por você, no dia da tua redenção, no dia que Jesus entrou na tua vida, querido. Jesus te deu um coração sensível, um coração que deve bater ao compasso do coração de Deus, um coração disposto a amar e perdoar. Só que você tem que entender, você tem que exercitar o teu coração. Você precisa exercitar o teu coração, porque vai chegar um momento, se ele se endurecer, ele fica tão duro que ele não bate mais, ele não sente mais como Jesus gostaria que você sentisse. Em Romanos 12, ele nos fala acerca desse exercício da fé, do versículo 9 ao 21. Eu coloquei aqui de uma forma bem resumida, para não levar muito tempo. Ele fala aqui em Romanos que o amor não deve ser fingido, que nós devemos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Honrar uns aos outros, não honrar somente quem eu gosto. Eu não gosto do André, eu não vou honrar o André. Eu tenho que honrar qualquer pessoa. Que devemos ser fervorosos no espírito, devemos cuidar uns dos outros, devemos ser pacientes na tribulação. A tribulação também serve, querido, para fazer o teu coração continuando batendo, porque muitas vezes você deixa de buscar a Deus quando está tudo bem, só vai buscar a Deus quando está tudo mal. E Jesus não quer isso de você. Ele quer que você lembre dele todos os dias, para que você seja igual a ele. A Bíblia fala aqui em Romanos 12: seguir a hospitalidade, socorrer os necessitados, abençoar os que vos perseguem, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Será que você está fazendo isso? É fácil a gente se alegrar com os que se alegram, mas temos que chorar com os que choram.
sermos humildes e não arrogantes, não tornar mal por mal, ser honesto para com todos, ter paz com todos, não dar lugar à vingança. Quando eu e você fazemos isso, nós estamos fazendo o nosso coração se exercitar. Eu estou fazendo o meu coração fazer um esforço, um exercício, porque é fácil fazer tudo isso? Não é fácil. Mas em você habita o Espírito do Deus vivo, que te faz capaz de andar dessa forma, que te faz capaz de amar o que não é amável, amar, perdoar e caminhar junto. A Bíblia fala no final desse capítulo: e não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É difícil? É, mas é possível, porque em você habita o poder que levantou Jesus dos mortos. O Espírito do Deus vivo habita dentro de você e faz com que você seja capaz a praticar todas essas coisas. E para mim terminar, eu gostaria que você abrisse lá em 1 Timóteo, o capítulo 4, que o apóstolo ele nos dá uma advertência, que nós devemos nos tomar cuidado com a apostasia dos últimos tempos, que muitos apostatarão da fé, que pela hipocrisia, terão a sua mente cauterizada. E no versículo 7, parte B diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Olha aí, exercita-te. Não é Jesus que vai te exercitar, é você que tem o papel de se exercitar. Por acaso alguém pode, às vezes teve uma vez que o pastor comprou um aparelhinho lá, que coloca na perna aqui, não precisa fazer exercício, fica lá só tremendo. Eu falei, até parece que esse negócio aí vai criar músculo. Você tem que ir lá e caminhar. É você que tem que fazer. Não é alguém fazer por você, é você que tem que fazer. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é aproveitável. Não quer dizer que não aproveita, é bom, é necessário nós fazermos exercícios. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Tem promessa da vida para você e para mim, que exercitamos a piedade, a misericórdia, a bondade e o amor com que Jesus nos mandou amar. 11 diz: ordena e ensina estas coisas. 12, correndo um pouquinho, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 15, medita estas coisas e nelas sede diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Amém? Que as pessoas ao olhar para nós possam ver a paternidade de Deus. Foi tão falado aqui. Tem pais que agem como mães, tem mães que agem como pais, mas a verdade é, nós temos que ter essa característica de Deus. Deus Pai, que é um Deus de misericórdia e bondade, e do seu Filho Jesus, que nos ensinou a amar a todos, a amar como Ele nos amou. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.